Viktor Frankl foi um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto. Mas a história dele, a lição que ele nos deixou, vai muito além da sobrevivência. É sobre descobrir uma verdade fundamental sobre a vida e encontrar essa verdade no lugar mais desumano que a gente pode imaginar. É sobre a busca por um motivo para continuar vivendo, mesmo quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido. Bom, vamos lá. Essa era a pergunta. Chocante, né? Mas era com essa pergunta, direta e profunda, que Viktor Frankl começava a conversa com pacientes que chegavam no limite do desespero. A intenção, claro, não era sugerir uma saída, mas sim encontrar uma brecha, um ponto de entrada. Porque era na resposta, por mais frágil que fosse. Sabe, o amor por um filho, um talento que ainda não tinha sido totalmente explorado, uma memória querida. Era ali que estava a faísca da vida. O trabalho dele era pegar esses fios quase invisíveis e ajudar a tecer um sentido a partir deles. Essa era a essência da sua terapia, a logoterapia, uma ideia que ele mesmo teria que testar na pele da forma mais brutal possível. Para entender a jornada dele, a gente precisa primeiro entender a base do seu pensamento. O que fazia sua abordagem ser tão diferente? E o contraste com Freud é um ótimo ponto de partida. De um lado, a gente tem a teoria de Freud que dizia que nossa principal motivação é a vontade de prazer. Já Frankl, do outro lado, propunha algo diferente. O que nos move de verdade é uma vontade de sentido. Para ele, a grande crise do ser humano não vinha da frustração sexual, mas sim do sentimento de vazio, da frustração em não encontrar um propósito para a vida. E essa vontade de sentido é o pilar da logoterapia. Veja bem, não é uma terapia que promete uma vida sem problemas ou felicidade o tempo todo. É uma abordagem que ajuda a encontrar significado, especialmente quando a vida nos joga na cara o sofrimento. É uma psicologia que não nasceu num divã confortável, mas foi forjada no coração da dor. E foi justamente no sofrimento mais extremo que a teoria de Frankl foi posta à prova. Como prisioneiro em Auschwitz, ele percebeu que a reação psicológica, aquele horror todo, acontecia em fases. E a primeira, claro, era o choque da chegada. A desumanização era uma máquina, rápida e sistemática. Em questão de poucas horas, uma pessoa com uma história, com uma família, era reduzida a praticamente nada. Um simples aceno de dedo de um oficial decidia: trabalho forçado ou câmara de gás. Logo depois tiravam tudo: roupas, pertences, cabelo, restando apenas o que ele chamava de existência nua e crua. E por fim, a identidade era literalmente apagada, trocada por um número tatuado na pele. O resultado daquela primeira seleção, daquele gesto banal com um dedo, foi esse aí, 90%. No grupo que chegou com Frankl, 9 em cada 10 pessoas foram enviadas para a morte em questão de horas. Essa era a realidade, nua e crua. E aqui entra um paradoxo psicológico fascinante. Diante de um horror que nem dá para descrever, a primeira reação de muitos não foi o pânico. Foi uma espécie de curiosidade fria, distanciada. A mente, para se proteger, meio que se desligava, observando tudo como se estivesse acontecendo com outra pessoa. E o humor negro, aquele humor macabro, virou um mecanismo de defesa, um escudo para não enlouquecer. Depois do choque inicial, vinha a segunda fase, a apatia. Era como uma morte emocional, necessária para conseguir sobreviver à rotina de horror. Mas, por baixo dessa casca de indiferença, uma riquíssima vida interior começava a se desenvolver. A vida meio que se partiu em duas. De um lado, a realidade de fora, um inferno de fome, violência, morte. Do outro, um refúgio interno, um santuário que nenhum guarda podia tocar, um lugar construído com as memórias do amor, com o alívio de uma piada interna, com a beleza de um detalhe da natureza. As pessoas se agarravam a imagens de quem amavam, tinham conversas inteiras na imaginação com os seus parceiros. Encontravam uma beleza de cortar a respiração num pôr do sol visto por entre as cercas de arame farpado. Essa vida interior não era uma fuga da realidade, era o que dava força para aguentar a realidade. O próprio Frankl viveu isso intensamente. Uma vez, marchando num frio congelante, ele teve uma espécie de epifania. Ele se deu conta de que o amor é o objetivo final, o mais alto de todos. Mesmo sem saber se a esposa dele estava viva, só a imagem dela, a essência do amor que ele sentia, o encheu de uma força que transcendia a dor física. O amor era real, mesmo na ausência. E foi essa jornada, através do sofrimento, que o levou à sua descoberta mais importante, a base de todo o seu pensamento, que ele chamou de a última das liberdades humanas.
Frankl sempre citava Nietzsche, e essa frase se tornou o lema da sua psicoterapia. O porquê, ou seja, o sentido, o propósito, é o que nos dá a força para aguentar qualquer como. Não importa o quão terrível seja. Lá nos campos ele viu na prática, quem tinha um porquê para viver tinha uma chance muito maior de sobreviver. Então, a grande sacada dele pode ser resumida em 3 ideias muito poderosas. Primeiro, a vida sempre tem um sentido em potencial, não importa o quão ruim a situação pareça. Segundo, a nossa maior motivação como seres humanos é encontrar esse sentido. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, não importa o que façam com a gente, a liberdade de escolher nossa atitude diante disso é sempre nossa. E essa é a conclusão, é de arrepiar. Podem tirar tudo de uma pessoa, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, que é escolher como responder ao próprio destino. Podiam controlar o corpo dele, o que ele comia, onde ele dormia, mas não podiam controlar a mente, o espírito. Essa escolha interna, ninguém podia tirar. E Frankl não tirou isso da teoria. Ele viu acontecer na frente dele. Ele viu homens e mulheres que, mesmo no limite, andavam pelos alojamentos para dar uma palavra de conforto para alguém, gente que dividiu o último pedaço de pão que tinha. Essas pessoas provaram que é possível ser maior do que as circunstâncias. Elas não escolheram o sofrimento, mas escolheram como encará-lo, como serem dignas de seu sofrimento. E essa é a lição que transforma tudo. Frankl não está dizendo que sofrer é bom de jeito nenhum. Ele está dizendo que o sofrimento pode ter um propósito. No momento em que a gente consegue encontrar um sentido na nossa dor, seja um sacrifício por alguém que amamos, uma lição que aprendemos, uma chance de crescer, o sofrimento em si se transforma. Deixa de ser só dor e vira outra coisa. E assim, a gente volta à pergunta fundamental. A lição de Viktor Frankl, forjada no meio do horror, não ficou no passado. Ela fala diretamente com a gente hoje. É um desafio para que cada um olhe para a própria vida, para as próprias lutas e se pergunte: o que me dá forças para continuar? Qual é o meu propósito? Afinal, qual é o porquê da minha vida?